Nietzsche representa uma outra história, porque ele fala da nossa civilização de um outro ponto de vista, do ponto de vista pré-cristão, pré-socrático, ponto de vista da Grécia clássica, dos tempos homéricos, de uma outra civilização. A filosofia é amplamente lembrada como uma das mais difíceis e desafiadoras disciplinas do conhecimento. Exige uma combinação única de genialidade, treinamento com a escrita e resistência mental. Diferente da matemática e da física, a filosofia pode viver sem os números, mas também um simples mal-entendido pode se tornar uma grande confusão. Explicar a existência ou mesmo o comportamento do ser humano requer o máximo de energia mental, e mesmo assim, nem sempre se veem os melhores resultados. A prudência na interpretação da realidade é crucial. Um simples erro de cálculo pode afetar toda uma civilização. Enquanto a física explica a formação do universo muito melhor do que a religião, quando se deseja explicar a condição do homem na Terra, a coisa vai para um outro nível. E o desafio é ainda maior. Mesmo os maiores pensadores ainda incluíam Deus em suas conclusões. Dominar a filosofia era também uma forma de religiosidade. Nos últimos 100 anos, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche se colocou entre os maiores, esmagando erros milenares, quebrando regras e reescrevendo a história. O que é realmente notável não é o número de leitores, mas quão lenta foi sua ascensão, e como se pode extrair do seu pensamento o que nos provoca e desafia nossa cultura. Como se tornou referência, e como ele reescreveu a história do pensamento de um jeito que ninguém acreditava que seria possível. Fique por aqui, essa aventura intelectual vai mexer com a sua mente. Aos 13 anos, quando ainda estava dividido entre Deus e os brinquedos, Nietzsche fez sua primeira brincadeira literária, rendendo homenagens a Deus, como é justo, fazendo dele o pai do mal. Aos 24 anos foi convidado a ensinar grego e latim na Universidade da Basileia, na Suíça, onde permaneceu por 10 anos. Com seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, Nietzsche retoma o ponto de partida dos gregos e ganha a reputação de pensador radical e subversivo. So he was standing against philosophy, against his own subject, against that sense that logic is the way to truth. He wanted to find another transformative power. Era apenas um livro, mas carregava um peso enorme. Nietzsche estava colocando a arte em um ponto de maior importância do que a ciência. A princípio, a obra foi vista com desconfiança. Porém, décadas mais tarde, O Nascimento da Tragédia encontrou seus verdadeiros leitores e se tornou referência para o estudo da literatura grega. A tragédia grega era apenas uma prévia do que estava por vir. Depois de seu primeiro livro, Nietzsche examina profundamente a civilização e acusa a religião cristã de ser um retrocesso para a humanidade, enquanto que o público, leitor de jornais, não o compreendia. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche pergunta: quantos séculos necessita um espírito para ser compreendido? Ele sabia que a sua época ainda não havia chegado, e somente após o falecimento, na virada do século XIX para o século passado, suas obras começam a ganhar destaque. Literatos e artistas se interessam grandemente pela singularidade dos textos. Pablo Picasso e Salvador Dalí estão entre os artistas de inspiração. Apesar da repercussão, os textos de Nietzsche eram perigosos. Seus livros estavam cheios de aforismos e expressões explosivas. Os textos lançavam dúvidas sobre os fundamentos da nossa civilização, desmascarava a religião e atacava filósofos consagrados, além de declarar guerra ao nacionalismo, principalmente o nacionalismo alemão. Mas para quem tem cobiça de rato, tudo é possível, e o que já era esperado aconteceu. Por volta de 1930, 30 anos após sua morte, os seus inimigos, nacionalistas alemães, se apropriaram de seus textos. Após a Segunda Guerra Mundial, Nietzsche estava banido das universidades, associado ao nazismo. Walter Kaufmann foi quem o resgatou, interpretando o texto em um nível totalmente diferente. Filósofos como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Derrida usaram Nietzsche para pensar o mundo como fluxo, diferença e criação constante. Deleuze publicou Nietzsche e a Filosofia,
provando que havia um rigor estrutural imenso por trás de aforismos aparentemente sem sentido. Cérebros brilhantes como vimos alcançaram suas obras, mas ainda hoje elas despertam o medo e o pavor de muitos. Valores que são caros para a nossa cultura, como Deus, igualdade, justiça, livre-arbítrio, foram esmagados. O passado ganha novo brilho e é reformulado. Nietzsche retoma a arquitetura de poder entre os gregos e os romanos, colocando a felicidade no mesmo nível da coragem, mostrando que o ser humano é capaz de alcançar o máximo potencial, e para isso a escravidão é necessária, e o melhor deve reinar. A mais desafiadora das concepções de Nietzsche nós encontramos aqui, na moral nobre e na moral dos escravos. A moralidade nobre dos romanos glorificava a ambição, a força e o poder. Nobres são aqueles que determinam os valores, que têm vontade e grandeza perante a vida, e principalmente, grandeza perante si mesmos. A moralidade dos escravos é o oposto. O escravo despreza a si mesmo, rejeita o orgulho, a força e tudo o que glorifica a vida. A moral moderna, os costumes modernos, também os movimentos igualitários, incluindo a democracia e o socialismo, vieram de valores escravos. E para você não sair do vídeo sem conhecer de perto a moral dos escravos, eu vou te dar um exemplo lógico e evidente. Fui no médico, quando eu cheguei lá, encontrei um profissional cansado e antipático, sem nenhuma paixão pelo ofício. Isso é moral de escravos. Compreender a moral nobre e a moral dos escravos é o que determinará o futuro da filosofia. Mas não para por aqui. A moral de escravos está presente até mesmo nas filosofias mais recentes. Yuval Harari sugere que as máquinas irão dominar os humanos no futuro. Não é preciso amaciar. Isso é mentalidade de escravo, comportamento de escravo, moral de escravo. Ou, se você preferir, moral de rebanho. Moral de rebanho. Moral do rebanho. Moral de rebanho. Moral dos escravos. Uma moral de rebanho advinda do cristianismo. Essa crítica caiu como uma bomba moral. Oh vida, presinto que nós seremos os caçados. Nietzsche viu com perturbadora e profética clareza que hoje tudo vacila. Que sem Deus não há nenhuma autoridade por detrás dos valores éticos que organizam a sociedade, sendo, portanto, muito melhor que cada qual construa sua própria ética. Com tudo o que eu acabei de dizer, percebe-se que Nietzsche cria um novo sentido para o homem na Terra, que até então vivia na paranoia de um Deus todo-poderoso, que nunca existiu. A filosofia anterior a Sócrates buscava resolver o enigma do mundo sem os deuses. Tal maneira de pensar influenciou Nietzsche profundamente. Toda a cultura greco-romana, a paixão que eles tinham pelas guerras, a vontade de explorar o desconhecido, o refinamento e o cuidado que tinham com seus pares formam a base da moralidade nobre, que é central em seu pensamento. A história do pensamento foi reescrita. Se a filosofia ocidental começa com Sócrates, Nietzsche retoma o ponto de partida dos filósofos que viveram antes de Sócrates e tinham a natureza como ponto de referência. Nietzsche foi o primeiro a ter a coragem de dizer que a moral, um conceito oposto à natureza, é moral de doentes e fracos. Assim, quando o mundo moderno perdeu a fé na religião, sua filosofia foi a única que restou. Nos últimos 2000 anos, o pensamento dos filósofos avançou para lugar nenhum. Era uma longa e desesperada competição para ver quem explicava melhor o outro mundo. Outro mundo aqui significa Deus, metafísica, ética, livre-arbítrio e tudo o que não faz parte da natureza. Toda essa obsessão em encontrar um sentido fora da Terra, fora do corpo, fora de si mesmo, nada mais é do que o sintoma de uma civilização cansada. Nietzsche transformou essa longa tradição de mentiras em pó. Ao trazer de volta a vida orgânica e trágica para o centro do pensamento, Friedrich Nietzsche, nascido em uma pequenina cidade alemã, deixou desconcertada toda uma tradição, que hoje se esforça para fingir que nada aconteceu. A verdade é que Nietzsche abalou as fundações da cultura ocidental. Vou citar 6 exemplos. Primeiro, mostrou que o comportamento e a forma de pensar do homem atual é comportamento de escravo,
pensamento de escravo, moral de escravo. Segundo, o valor da razão, da lógica e da consciência foi reduzido, o que abriu caminho para a psicologia como ciência. Terceiro, situou a religião como uma espécie de neurastenia, neurose, doença mental, loucura. Quarto, mostrou que a arte é muito superior à ética e à moral. Quinto, a teoria do livre-arbítrio, que forma o alicerce dos sistemas jurídicos, foi demolido. E sexto, mostrou que a felicidade e a dor fazem parte de um mesmo processo orgânico, coisa que não passou desapercebido pelas neurociências. Dizem que para estudar um filósofo é preciso estudar o contexto o qual ele viveu. Isso se aplica muito bem aos filósofos normais. No caso de Nietzsche, que é fora do normal, o contexto do século XIX apenas explica por que ele subiu ao topo tão lentamente. Dizer que Deus morreu não é nenhum exagero. E alguns ainda dizem que o mundo já está perto de acabar. Mas quem entendeu a natureza da vida sabe que com Nietzsche a filosofia está apenas começando e a humanidade ainda nem sequer começou. E essa é a minha experiência filosófica e audiovisual para você conhecer o primeiro filósofo do futuro.